que nos diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que possui 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Verso 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhe digo da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus filhos, aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então ele chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Bondoso Senhor, no nome de Jesus, eu peço a direção do Teu Espírito sobre minha vida, e eu peço, Pai, que o Senhor me use para transmitir a Tua palavra com clareza, de forma, Senhor, que os Teus filhos que aqui estão presentes possam entender a Tua palavra. Abençoa, Pai, essa ministração, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que Teu nome seja manifestado no nosso meio para o louvor e glória do Senhor.
Fala conosco por amor do teu nome, fala conosco, Senhor, por amor da tua amada e querida igreja. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, imagine comigo a seguinte cena. Você está em uma festa de família, rodeado de amigos, tios, primos. A família convocou boa parte dos amigos, dos familiares, e estão todos ali naquela casa reunidos, todos no mesmo ambiente, numa mesma casa. A conversa está animada, está todo mundo conversando, se divertindo, está todo mundo se alegrando ali com o momento, quando de repente alguém menciona um parente esse que se perdeu na vida, parente esse que se envolveu nas coisas deste mundo e se perdeu drasticamente, seja por causa que ele foi preso por ter cometido algum crime, seja por causa que ele entrou numa vida de embriaguez de tal modo que agora ele é escravo da bebida, seja porque essa pessoa se envolveu com drogas ou que tomou decisões erradas. De repente essa pessoa chega na festa e ela está ali, isolada no seu canto, sendo rejeitada por seus familiares. E ali ela está cercada de olhares de julgamento, expressões de reprovações e até comentários como: esse aí não tem mais jeito. Imagine essa cena. Agora imagine comigo, pense novamente comigo, uma outra cena. Um colega de trabalho, muito conhecido, muito importante, chega a essa festa e começa a se aproximar dessa pessoa que foi rejeitada pelos seus próprios familiares, dessa pessoa que foi rejeitada pelos seus parentes, dessa pessoa que foi rejeitada pelos seus amigos. E ali ela começa a se aproximar dessa pessoa que tem uma má fama, começa a conversar com aquela pessoa, mesmo ela sendo simples, mesmo ela tendo vivido uma vida drástica no passado, mesmo ela tendo se entregado às drogas ou até mesmo à vida de embriaguez. Essa pessoa se aproxima, né, e ela começa a conversar com essa pessoa. E rapidamente, dentre esses familiares, começam a surgir alguns comentários. Comentários do tipo: como consegue se misturar com esse tipo de gente? Como consegue parar para ouvir e conversar com essas pessoas? Ou melhor, como consegue se sentar na mesma mesa que essas pessoas? Imagine essa cena, meus irmãos. Como deve ser difícil para a pessoa que está vivendo uma vida de escravidão no pecado. Como deve ser difícil para essa pessoa que por muito trilhou por caminhos errados. Pois é, meu irmão. Pois é, minhas irmãs. Essas reações que eu sugeri, que eu mencionei, não são reações novas no nosso cotidiano. São reações que nós vemos frequentemente e até, por vezes, nós até cometemos essas ações. As ações de rejeitar as pessoas, as ações de excluir as pessoas de algum modo, de escolher a classe de pessoas que nós devemos andar. A classe de pessoas sempre deve ser os melhores, os de mais status e tudo mais. E essas reações que eu falei nessa história, nessa pequena introdução, não são reações novas, são reações que sempre aconteceram. São atitudes antigas, atitudes que vêm passando, perdurando de geração por geração. Essa forma de olhar pela aparência das pessoas, de julgar as pessoas pela aparência. E foi diante desse tipo de mentalidade, de pessoas que excluem outras pessoas, esse tipo de sentimento de superioridade religiosa, de se sentir melhor religiosamente do que outras pessoas, de desprezar outras pessoas pelo fato de elas serem pecadoras, foi nesse tipo de mentalidade que Jesus contou 3 parábolas muito conhecidas por nós. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo.
Enquanto os fariseus e os escribas, que eram autoridades religiosas da época de Jesus, murmuravam, escandalizados pelo fato de ver Jesus comendo com cobradores de impostos, com pecadores e gente marginalizada, o mestre, ele não entrou em debate quanto a isso. Em vez disso, ele respondeu com parábolas curtas, pequenas parábolas, pequenas histórias, mas profundas, que trazem um conhecimento profundo, rico e que deve ser aplicado nas nossas vidas até o dia de hoje. Essas parábolas, essas pequenas histórias nos mostram como o coração de Deus como é o coração de Deus, que por vezes ele não somente quer alcançar as pessoas perdidas, como também ele vai atrás dessas pessoas perdidas. Essas pequenas histórias nos mostram o coração de Deus por aqueles que estão afastados, que estão perdidos, que não fazem parte do nosso ciclo religioso. Essas parábolas nos mostram, nos revela que Jesus, ele traz uma revelação ainda mais chocante, que Deus se alegra mais por um pecador arrependido do que por 99 justos, entre aspas, que acham que não precisam de arrependimento. Deus se alegra com um pecador confesso, que reconhece seus pecados e que procura se arrepender dos seus pecados, do que religiosos que acham que já estão salvos e que não carecem do arrependimento de Deus. Mas para nós entendermos essa história e compreendermos como essa história chegou até o capítulo 15, até essa situação, ao ponto de Jesus contar essas parábolas, nós precisamos considerar o contexto imediato. O que é o contexto imediato? O contexto que vem antes dessa história, para nós compreendermos o porquê que essa história está se desenrolando no capítulo 15. E para isso nós precisamos analisar o capítulo de número 14. Ali Jesus está na casa de um fariseu muito importante. Ele foi convidado para comer na casa desse homem. Ele foi convidado para participar de um banquete, para comer. Foi convidado por uma pessoa muito importante da sua época. E junto com Jesus foram convidadas também outras pessoas que também eram importantes e que observavam a reação de Jesus, que observavam Jesus atentamente. A palavra do Senhor nos diz, no verso 2 do capítulo 14, que ali havia também um homem, e esse homem estava doente e com o corpo inchado. E veja, o versículo de número 1 do capítulo 14 nos deixa claro que esse convite, essa ida de Jesus à casa desse fariseu importante, foi um dia de sábado. E nós sabemos que dia de sábado era proibido de fazer qualquer coisa da tradição judaica, e principalmente diante de um fariseu. Então Jesus olha para aquele homem que está ali em um estado de inchaço, um homem que está doente, enfermo. Ele volta o olhar para aquelas pessoas que estavam na casa e ele pergunta: é lícito curar uma pessoa no sábado? Aqueles homens não responderam nada. Aqueles homens ficaram em silêncio. É isso que o texto nos diz. E a Bíblia fala que Jesus olha para aquele homem e ele cura aquele homem. E logo em seguida, a cura daquele homem, Jesus olha para aquelas pessoas e ele diz: qual de vocês, vendo uma criança, um dos seus filhos caírem num poço, ou um dos seus bois caírem num poço, você não vai lá e pega aquela pessoa ou aquele boi e resgata, mesmo sendo em um dia de sábado? E todos ficaram sem saber o que responder diante daquela pergunta de Jesus. Após isso, Jesus ele torna a perguntar para aquelas pessoas sobre essas coisas. Quem delas, vendo um filho ou um boi cair no poço, não irá tirar? E ninguém ousou responder Jesus, porque todos sabiam que se um filho caísse num poço, ou se um boi caísse num poço, eles pouco iam se importar que deveriam descansar no sábado. Iriam se esforçar para salvar a criança
ou boi? Jesus sabia disso, os fariseus sabiam disso, e eles ficavam sem resposta diante da sábia pergunta de Jesus Cristo. E depois disso, meus irmãos, Jesus começa a nos falar sobre algumas coisas do capítulo 14. Depois que Jesus confronta as pessoas que estavam diante dele, os fariseus, os escribas, todos que estavam ali diante de Jesus, ele observa que os convidados estavam chegando na casa e estavam escolhendo os melhores lugares da mesa. Então Jesus vai, em primeiro lugar, falar sobre quando alguém é convidado, essa pessoa deve, antes de tomar os primeiros assentos, tomar os últimos assentos, porque vindo alguém mais importante do que ela será envergonhada pela pessoa que convidou os dois, porque essa pessoa irá pedir para ela se retirar do lugar de mais importância, para que esse alguém mais importante venha se assentar no lugar. E aí ele orienta, dizendo que antes nós deveríamos sentar nos últimos lugares, porque quando o convidado vem nós sentarmos nos últimos lugares, ele irá nos chamar para a frente e nós seremos reconhecidos. Isso nos trará uma grande importância. Então, esses trechos dessa fala de Jesus se encontram nos versos 7 a 14 do capítulo 14. E a segunda coisa que Jesus faz, a segunda parábola que ele encontra, é sobre um grande banquete, que nós encontramos aí nos versos 15 e 24. Vamos fazer a leitura. Versos 15 a 24 do capítulo 14. Nos diz assim, versos 15 a 24. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vivê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou aos seus servos: vá rapidamente para as ruas, beco das cidades e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo que o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Então Jesus conta uma segunda parábola falando sobre o grande banquete e os convidados que rejeitaram esse convite. E por fim, ele conta uma terceira parábola sobre o preço do discipulado. Ele observa que as pessoas estavam ali se reunindo próximo de Jesus. Jesus diz: qualquer um que quiser me seguir, que ame mais a pai, a mãe, a filha, etc, etc, não é digno no reino de Deus. Jesus coloca como prioridade amar a Ele sobre todas as coisas. Aquele que quer segui-lo deve amá-lo acima de todas as coisas. E nisso, os publicanos e pecadores, depois desses ensinamentos de Jesus, dessa sequência de ensinamentos, eles começam a se reunir para aprenderem, para ouvirem desse ensinamento que Jesus está dando, conforme nós vemos nos versos 1 do capítulo 15. Os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir os ensinamentos. E o que fez os mestres da lei e os fariseus? Eles começaram a criticar a Jesus. Conforme iria aumentando o número de publicanos e de fariseus e chegando para perto de Jesus, os mestres da lei, os escribas, os fariseus começaram a criticar Jesus asperamente, falando como é que ele come, se assenta com pecadores. E veja que isso está totalmente interligado com a introdução que eu fiz. Jesus é aquele membro importante, aquele colega importante
que foi convidado por nós para vir à casa, para visitar a nossa família, para participar dessa festa da família. E Jesus é esse homem que, ao invés de dar atenção às pessoas importantes da família, às pessoas de autoridade da família, ele se interessou mais pelo pecador, pelo drogado, pelo perdido. Então Jesus passou a ser duramente criticado por eles, pelo fato de ele estar se reunindo com pecadores. E aí, na sequência, Jesus, ele conta 3 parábolas. É a resposta de Jesus para os questionamentos daqueles fariseus, daqueles escribas. 3 parábolas muito profundas. A primeira parábola é da ovelha perdida, que se encontra nos versos 3 e 7. A segunda parábola é da dracma perdida, que se encontra nos versos 8 e 10. E a terceira parábola é do filho pródigo, que se encontra nos versos 11 ao 31. Aqui, meus irmãos, Jesus contou essas 3 parábolas para responder aos escribas e aos fariseus, que se queixavam de que ele se misturava com cobradores de impostos e com outras pessoas de classe baixa. Os judeus mais respeitados, meus irmãos, eles consideravam tais pessoas, eles consideravam os publicanos, eles consideravam os pecadores indignas das bênçãos de Deus. Para esses judeus respeitados, essas pessoas não tinham parte na bênção de Deus. Elas não eram dignas de receber as bênçãos do Senhor. É por isso que quando Jesus começa a falar com os fariseus, eles começam a criticar Jesus, porque na concepção daquelas pessoas, aqueles homens pecadores não mereciam receber as bênçãos de Deus. E nós devemos ter cuidado, irmãos, para nós não cairmos nessa mesma tentação de acharmos que somos superiores aos outros. Nós não somos superiores a ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos mais dignos da bênção de Deus do que ninguém. Deus rejeitou o olhar orgulhoso daqueles fariseus e daqueles escribas, autoridades religiosas. Não se engane, meus irmãos. Não se engane, não pense que pelo fato de ser uma autoridade religiosa, isso significa que alguém que é aceito por Jesus Cristo. Jesus Cristo está dando atenção aos pobres, aos pecadores, aqueles que eram rejeitados por essa classe religiosa. E muitas vezes nós tendemos a excluir as pessoas porque elas não se enquadram dentro da nossa caixinha de religiosidade, dentro da ideia que nós formamos para que as pessoas sejam aceitas no nosso meio, na nossa cultura. Jesus Cristo, ao invés de começar a debater com aquelas pessoas, ele responde sabiamente em 3 parábolas. E a resposta de Jesus nessas 3 parábolas mostra que ele se alegra nas pessoas que reconhecem que são pecadores. Ele se alegra com aqueles que reconhecem que precisam, que carecem do perdão de Deus, da graça de Deus. Esses judeus, eles rejeitavam essas pessoas, eles não as consideravam dignas das bênçãos de Deus, mas eles ficaram irados porque Jesus demonstrou interesse por eles. E sabem por quê? Porque muitos daqueles pecadores aceitaram e receberam a mensagem de Jesus. A religiosidade, meus irmãos, é a vacina contra o verdadeiro arrependimento. Nós acharmos que estamos em um grau tão grande de espiritualidade que nós não podemos mais nos arrepender. Nós já alcançamos a meta que Deus estabeleceu para nós. Os fariseus, eles não conseguiam se arrepender dos seus pecados porque na mente deles, eles já eram bons, eles não careciam de perdão. Eles já cumpriam a lei, eles já cumpriam a regra, eles já seguiam tudo certinho, toda a cartilha dos mandamentos. Mas Jesus demonstrou interesse não pelos fariseus, não pelos religiosos intelectuais que acham que conhecem tudo, mas ele demonstrou interesse pelos pecadores.
por aqueles que reconhecem suas fragilidades quanto ser humano. E no nosso meio, nós temos muitas pessoas que se sentem superiores a outras, porque têm um grande nível de intelectualidade, porque têm cargos importantes em entidades religiosas, mas nada disso interessa para Deus, porque o que Deus quer foi lido no começo do culto, é um coração contrito e aquebrantado. Deus não se interessa em sacrifícios, Deus não se interessa nas nossas ofertas, Deus não se interessa nos títulos que nós temos, Deus não interessa para Deus se nós somos missionários, se nós somos pastores, se nós somos presbíteros, se somos diáconos, se somos alguma autoridade, se somos gerentes de missões, se somos... Não, Deus não se interessa nessas coisas. Deus se interessa em um coração contrito e quebrantado. Deus se interessa em pessoas que não têm um coração endurecido para a sua mensagem, mas pessoas que estão com o coração aberto para receber as mensagens de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo. O que esses fariseus mostram para a gente é que a religiosidade é uma vacina contra os ensinamentos de Cristo. Dificilmente um religioso vai aceitar as palavras e os ensinamentos do Mestre. Jesus mostrou interesse pelos pecadores, pelos rejeitados pela sociedade, pelos indignos da bênção de Deus. Jesus se interessou por essas pessoas. E aí, essas duas primeiras histórias que Jesus conta nos traz uma verdade muito profunda. A história da ovelha perdida e da moeda perdida, ela nos mostra uma mesma coisa. Nos mostra que Deus ele faz muito mais além do que acolher pecadores. Nos mostra que Deus, na verdade, vai em busca dos pecadores. Que se os pecadores vêm até Deus, é porque Deus, primariamente, vai atrás desses pecadores por meio do seu Espírito. É porque Deus vai atrás desses pecadores por meio dos seus missionários, dos seus pregadores. É porque Deus permite que a mensagem da revelação do Evangelho chegue a essas pessoas. Deus vai atrás dos pecadores, irmãos. A orientação de Jesus, a última orientação de Jesus para os seus discípulos é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A orientação de Jesus é que nós saiamos para ir atrás desses pecadores. Então, esse texto da parábola da ovelha perdida e da dracma perdida também nos mostra essa verdade profunda, que Deus, além de acolher pecadores, Ele vai atrás de pecadores. Ele deixa os 99 no aprisco e Ele vai atrás da que se perdeu. Ele deixa as 9 dracmas e Ele vai atrás da que está perdida. Se nós estamos aqui hoje, meus irmãos, nós temos a plena convicção, é porque Deus foi atrás de cada um de nós. Deus nos trouxe com a sua mão forte e potente. Nós não estamos aqui porque nós conseguimos alguma coisa pelo mérito das nossas ações. Nós não estamos aqui porque nós somos superiores às outras pessoas que não conseguiram chegar aqui. Nós estamos aqui porque o bondoso Deus, o bondoso pastor, foi atrás de nós quando nós estávamos perdidos em nossas transgressões e pecados. E essa parábola nos mostra essa verdade poderosa. É que Deus é um Deus que, além de acolher a nós que somos pecadores, Ele vai atrás de nós quando nos perdemos. Ele vai atrás das nossas vidas. Ele nos atrai para si. E quando nós chegamos a Ele, Ele se alegra. Aleluia. Quando o pecador se arrepende dos seus pecados, Deus fica alegre, porque ele se arrependeu, porque uma alma que estava perdida foi achada. Veja que coisa maravilhosa, meus irmãos, que esse texto nos mostra, que esse texto da ovelha perdida nos mostra, da parábola perdida nos mostra, é que Deus se importa conosco, é que Deus se interessa por nós pecadores. É que Deus quer que nós vivamos a vida no Evangelho de arrependimento, de busca constante, de reconhecimento que nós somos pecadores e que carecemos do perdão de Deus. Desconfie, meus irmãos, das pessoas que se sentem melhores do que as outras. Desconfie, meus irmãos, daquelas pessoas que se sentem mais santas do que as outras. Desconfie daquelas pessoas que acham que porque tem status é melhor, é superior. Não, meus irmãos, Deus não olha para essas coisas. O que Deus olha é o nosso coração. Nós temos um coração contrito,
Nós temos um coração quebrantado, então nós temos o favor de Deus ao nosso lado. Nós temos a misericórdia de Deus ao nosso lado. E na história do filho pródigo, meus irmãos, Jesus, ele faz novamente um contraste entre aqueles que se consideravam bons pelo fato de ter feito tudo certo e que não precisavam de arrependimento. E essas pessoas estão prefiguradas na figura do irmão mais velho, que é aquele que nunca cometeu erro algum, que é aquele que nunca saiu de casa para gastar o dinheiro do pai responsavelmente. Então Jesus contrasta essas duas realidades: aqueles que se consideram bons, aqueles que sempre fizeram tudo certo, aqueles que não carecem de arrependimento. E ele contrasta com aquelas pessoas que eram obviamente pecadoras, que de fato careciam do perdão de Deus, que de fato sabiam que eram pecadoras. E Jesus contrasta essas duas realidades: aqueles que eram pecadores, mas achavam que não precisavam de perdão, porque seguiam uma cartilha, e aqueles que eram pecadores e sabiam disso, e que assumiam isso, que é prefigurado na figura do filho, que o filho mais novo, que pegou toda a herança que o pai deu a ele e saiu para gastar irresponsavelmente. Também nós vimos nesse texto, meus irmãos, um contraste do amor perdoador de Deus, na figura do filho voltando para casa e do pai indo atrás do filho para abraçá-lo, para acolhê-lo e para perdoá-lo e para vesti-lo novamente das melhores vestes, para calçá-lo novamente com as melhores sandálias, para colocar novamente um anel de reconhecimento de que é filho de Deus, que é filho do pai, melhor dizendo, em contraste com a atitude fria e implacável do filho mais velho, prefigurada na figura do filho mais velho. Quando este, ao descobrir que seu pai havia feito uma festa em comemoração à volta do seu filho mais novo, fica indignado, fica revoltado por essa pessoa que havia se arrependido e voltado para casa. O que nós aprendemos com essa história, meus irmãos? Jesus, ele não confrontou, ele não questionou os fariseus com base naquilo que eles estavam falando. Sabiamente, Jesus falou de forma clara e de uma história bem profunda que esses pecadores importavam para Deus. Que aqueles pecadores que estavam se reunindo para ouvir os ensinamentos de Jesus estavam ali porque estavam recebendo os seus ensinamentos. O capítulo 14 de Lucas nos mostra que esses homens observavam Jesus. E eles observavam Jesus com a finalidade de encontrar Jesus em algum erro, em algum pecado. Aquele homem que estava doente, inchado, ele não estava ali por acaso. Eles estavam tentando colocar Jesus à prova, para ver se Jesus iria curar no sábado, para ver se Jesus iria desobedecer a lei de Moisés. Mas o que foi que Jesus fez? Mostrou as suas hipocrisias. Qual de vocês, tendo um filho ou um boi, não vai pegar porque é um dia de sábado? Então quer dizer que um boi é mais importante do que esse homem doente? Aqueles homens observavam Jesus a fim de procurar culpa em Jesus, mas aqueles pecadores não. Aqueles pecadores se reuniam próximo de Jesus porque tinha sede da palavra, porque eles estavam recebendo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós tiramos as seguintes conclusões com esse texto. Em primeiro lugar, nem toda religiosidade aponta para uma vida de obediência a Deus. Talvez, meus irmãos, nós vamos ser os mais fervorosos religiosos. Nós vamos dar o dízimo até da folha da hortelã. Nós vamos cumprir um conjunto de regras pré-estabelecido por nós, por nossa igreja. Mas corre um sério risco de, mesmo nós sendo tão zelosos para cumprir nossos atos de religiosidade, nós não conhecemos nada de Deus. A segunda verdade que nós encontramos nessa palavra é que Deus se atrai por pecadores. Meus irmãos, Deus sabe que todos nós somos pecadores, mas nós precisamos também saber disso. Nós precisamos ter conhecimento disso, de que nós somos pecadores. Por quê? Porque
ao dizermos que não somos pecadores, nós somos santarrões, nós estamos nos vacinando quanto verdadeiro arrependimento. Porque o que Jesus ilustra nessas parábolas é que para os fariseus não havia arrependimento. Eles já eram bons. Eles já cumpriam todos os ritos. Veja o que é que os primeiros versículos do capítulo 15 nos diz. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-los, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus é direto dos fariseus. Talvez ele não tenha entendido essa mensagem, mas a mensagem de Jesus é clara. Há mais festa no céu, meus irmãos, por uma pessoa que reconhece que é pecadora e que carece de arrependimento, do que 99 justos que se sentem bons demais para se arrepender. E a última verdade, meus irmãos, que nós encontramos nesse texto é que o amor e o perdão de Deus não tem limite. E isso está prefigurado na figura do Pai, que ao ver o filho retornando de volta para casa, ele sai correndo ao encontro desse filho, o abraça, o beija e coloca sobre ele novas vestes. Meus irmãos, não importa o quão longe nós fomos, não importa o quão distante nós fomos, ainda há perdão de Deus para nossas almas. Ainda há restauração de Deus para nossas vidas espirituais. Ainda há vestes novas de Deus para nos vestir e para nos cobrir da nossa vergonha. Assim como no princípio, quando Adão pecou com Eva, quando eles pecaram e fugiram da presença de Deus porque estavam nus, e Deus sacrificou um animal para cobrir-se, assim também, meus irmãos, Deus ainda está de braços abertos para nos cobrir da nossa nudez, das nossas vergonhas, dos nossos pecados. Então, meus irmãos, que nós venhamos sair com essa palavra poderosa no nosso coração, porque é a palavra de Deus. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar ao Senhor. E logo após a oração, nós estamos vendendo um munguzá. Então, por apenas R$4. Então vamos, nesse momento, orar ao Senhor e depois nos banquetear com esse munguzá maravilhoso, que tem como propósito nós arrecadar um valor para mandar para missões estaduais. Oremos. Bondoso Pai, graças nós te damos, Senhor, por tua bendita e maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações de forma tão graciosa e tão poderosa, Senhor. Ó Deus, tu és bom, tu és maravilhoso, tu és digno de toda a honra e toda a glória. Que nós, Senhor, não venhamos ser religiosos, orgulhosos, mas que nós venhamos ser, Pai, pecadores confessos, que nós venhamos confessar diante de Ti que somos pecadores e que carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. Senhor, que nós não venhamos ser indiferentes com relação aos Teus ensinamentos, como os fariseus eram, mas que nós venhamos estar, Pai, com o coração aberto para receber a Tua mensagem. Amém. Em nome de Jesus, Pai, continua falando conosco ao decorrer dessa semana. Toma todos os nossos trabalhos em Tuas mãos, trabalho de visita e evangelização, trabalho de PGM infantil com as crianças, os nossos pequenos grupos, que todos sejam abençoados. Toma em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, nossas vidas, a vida de cada irmão dessa extensão. Que o Senhor abençoe, guarde, livre do mal. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.